Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. E quem anda pelas ruas de Diamantina tem observado um número muito grande de obras no patrimônio histórico. E é sobre isso que a gente vai falar na noite de hoje. E quem veio conversar com a gente é o chefe do escritório técnico do IPHAN em Diamantina, Júnior Marins da Mata, que atendeu o nosso convite, vai falar sobre as obras do PAC das Cidades Históricas. O que é isso? É sobre isso que a gente vai falar. Quero agradecer você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já disponível em nossa plataforma no YouTube. Júnior, que prazer em revê-lo, né? 8 anos depois, seja bem-vindo de volta. Verdade. Boa noite, obrigado. Foi um prazer estar aqui novamente, falar de patrimônio, conversar com você, com seus ouvintes e telespectadores. É um prazer, com certeza. Então vamos falar do IPHAN, né? Qual que é o papel do IPHAN? O que é o IPHAN? Qual que é o papel do IPHAN nessas obras do PAC em Diamantina? Vamos lá, vou dar um passinho para trás para a gente falar do PAC. Então o IPHAN, todo mundo já conhece, mas quem não conhece é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura, que tem como a missão institucional a proteção do patrimônio da memória nacional. E é por isso que o IPHAN está aqui em Diamantina, a gente até brinca, desde sempre, desde a criação do IPHAN praticamente. Desde os anos 40 já tinha servidores do IPHAN aqui trabalhando, diamantinenses, diga-se de passagem. Então, assim, a preservação do patrimônio tem a questão legal, de análise de projetos, intervenções, mas também tem os investimentos. Então, assim, antes do PAC, nós tínhamos, por exemplo, o programa Monumenta, na década de 2010, nos anos 2000, fizemos várias intervenções aqui na Igreja de São Francisco, no Casa do Forro Pintado, o Teatro Santa Isabel, que todos conhecem, é uma obra também do programa Monumenta e até hoje está funcionando. Depois vem esse programa do governo sucessor, que chama o Programa PAC das Cidades Históricas, que tem esse mesmo viés de investimentos massivos, inclusive, em bens históricos, mas com uma característica interessante. Não é só o restaurar por restaurar. Isso é importante falar. Restaurar um prédio que não tem uso, ou que não tem um uso bem definido, não é interessante. É um erro, inclusive. A gente precisa pensar, antes de colocar a mão no prédio, o que vai acontecer ali dentro. Caso ele já não tenha uma função, naturalmente. Por exemplo, uma igreja já funciona como igreja, então a restauração vai apenas retornar àquela condição material esplêndida para o uso de missas e mesmo eventos culturais, como a Igreja do Carmo, você tem quem vai assistir a missa, tem quem vai assistir a procissão, tem quem vai assistir o órgão, a música do órgão maravilhosa. Então você tem essas funções. O Pacto das Cidades Históricas em Diamantina, ele elegeu, de forma acho que muito interessante e estratégica, muitos prédios da própria Prefeitura Municipal, que estão localizados no centro. E hoje estamos vendo-os em obra. Esses prédios já têm destinação. Não são prédios que estão sendo restaurados sem uma imaginação, já tem destinação. Por exemplo, há alguns anos a gente inaugurou a Escola de Música Maestro Francisco Nunes, quem conhecia como o Casarão dos Orlandes, né? Lá na Praça Doutor Prado. Era um prédio da prefeitura, não tinha nenhuma função, era uma edificação, uma residência antiga, e ficou apenas uma casca, para quem lembra, né? Apenas um volume ali, mas vazio por dentro, um terreno. O que você tem hoje lá? Uma escola de música. Você tem uma orquestra sinfônica diamantina lá dentro, ensaiando, formando músicos para as apresentações. Você tem um espaço lá, para quem já conhece, um espaço de arena, um palco ali embaixo, uma concha acústica para apresentações. Então, esse é um prédio que estava parado, morto, e agora era um incômodo para vizinho, porque tem bicho, tem vários tipos de situações com um prédio parado, e hoje tem um equipamento cultural vibrante, sensacional, um investimento de 3 milhões e meio de reais. Parece pouco, parece muito? Ora, vamos pensar o seguinte, olha o que está acontecendo lá hoje, vamos lá agora, levantar aqui lá agora, que coisa maravilhosa. E a cidade, quem ganha com isso? Todos, Marconi. Não há quem perda, não há perdas, só há ganhos. Criança sendo formada, turista conhecendo, diamantinense apreciando música, eventos culturais acontecendo e um prédio reformado. Quem quer morar perto de um prédio que está caindo aos pedaços? Ninguém quer. Valoriza o próprio imóvel, inclusive. E o entorno? O entorno, lógico. Quem passa ali, quem mora ali perto, tem um ganho com aquilo, aquela casa está abandonada, agora está em bom estado, valoriza meu imóvel. Eu tenho agora uma opção de música na porta da minha casa. E o que a gente tem hoje de obras do PAC sendo realizadas? O que foi concluída recentemente? Perfeito.
A gente chama a primeira fase. Nós concluímos em 2017 a Praça JK, que foi uma obra, eu acho, espetacular. É uma obra pequena, na verdade, mas eu acho uma obra espetacular de mobilidade urbana. Ou seja, quem lembra da Praça JK antes, tinha uma dificuldade enorme de passar ali. Ali é um umbigo da cidade, um lugar super complicado de ônibus, é um estrangulamento viário. E o que acontece? As pessoas, o pedestre, que precisa ser favorecido, ele ficava meio perdido entre carros e ônibus. Agora ele tem um caminho livre, desimpedido para passar. Tem um canteiro bonito. E você tem a estátua de Juscelino Kubitschek, que é um ponto turístico indiscutível, que você consegue tirar foto, ficar perto dele sem ser atropelado. Antigamente era bem complicado aquilo ali. E agora você tem ali um espaço realmente de passagem muito mais conveniente e agradável para as pessoas. Tem picolé, você consegue tirar foto, enfim. Depois a gente veio com a escola de música que eu citei. Depois fizemos tudo junto com a prefeitura. É importante falar que o PAC é um programa estratégico, mas ele chama a prefeitura. Prefeitura, esse patrimônio não é de fã. Esse patrimônio é de Diamantina. A escola de música, o Largo Dom João, a Igreja do Carmo, é de Diamantina, é do diamantinense. Então a prefeitura está com a gente o tempo todo. Fazemos termos de compromisso com a prefeitura para as licitações, para as obras, para tudo. Até a escolha dos prédios é feita junto com o município. Porque não é o IPHAN que vai determinar em Diamantina o que tem que ser preservado, restaurado. É o poder público junto com a gente. Tem uma união de esforços. Poder público no sentido de representantes da sociedade. Então, na forma mais ampla, é a sociedade com o IPHAN escolhendo as intervenções para retornar para si mesmo. E depois teve a obra do Largo Dom João, uma obra de 8 milhões de reais, 8 milhões e meio, se não me engano, que quem lembra do Largo antes e depois, não é possível que não consiga se encantar e ver o que tem lá hoje. Crianças brincando. Agora mesmo tem a carreta lá do Senac que está lá agora. Como tem de vez em quando de outras, tem eventos, tem festa, tem dança, e tem coisa mais simples do mundo. Vai lá agora à noite. Crianças, família passeando, brincando, ou seja, aquele espaço foi devolvido para a sociedade com muito mais qualidade que tinha antes da obra. Então, essa a missão do IPHAN, não é só restaurar por restaurar, mas as intervenções de restauração, de intervenção na cidade histórica, elas têm que ter um caráter de transversalidade, tem que atingir a população de forma mais ampla, a cultura, o esporte, o lazer, o turismo. Então, são intervenções mais amplas, isso é uma característica muito forte do programa. E o que vai acontecer ali onde era a prefeitura? Então, Câmara, prefeitura? Vamos lá hoje. Acho que a que mais está impactando hoje ali no centro. Com certeza, é uma obra linda. As 4 grandes obras que estão em andamento hoje, eu te falo, Diamantina tem uma das maiores parcelas de investimentos do PAC no país. Para você ter uma ideia, eu estou dizendo no país. Isso é muito sério, isso é muito importante para entender como que Diamantina está conseguindo trabalhar bem esse programa. Então, nós temos, em Minas Gerais, é o primeiro orçamento, tem o maior investimento. Então, você tem, vou falar das 4 que estão em andamento hoje para a gente voltar para a intendência. A gente pode falar um pouquinho de cada uma. Então, a intendência, que é a antiga prefeitura, como a gente conhece, né? Era a prefeitura, todo mundo sabe, é uma intervenção de 3 milhões de reais, que está sendo feito recuperação estrutural, você está vendo o pau a pique sendo refeito, está vendo todo o sistema de madeira sendo refeito, e a antiga parte onde era a Câmara, aquele prédio mais novo, escondidinho atrás do Banco do Brasil, ele também vai ser todo remodelado para ser a parte nova, vamos chamar assim. Você vai ter lá o elevador, a plataforma, você vai ter escadas, você vai ter banheiro, área molhada, toda a parte nova que a gente estava conversando, fica ali. E a parte histórica no casarão. Ali vai ser implantado o Centro de Referência do Patrimônio Mundial. O que é isso? É um espaço expositivo, né, que as pessoas vão para conhecer Diamantina. Ou seja, o que tem ali dentro, na verdade, não é uma exposição qualquer. Vai ter claro, exposições temporárias, de artistas da cidade, naturalmente, mas você tem ali, principalmente, um centro de referência de interpretação. O que é patrimônio, Marconi? O que é o patrimônio de Diamantina? Não o patrimônio de Ouro Preto, ou de Portugal, ou da França. O de Diamantina, eu quero saber de Diamantina. Lá dentro você vai ter essas respostas. Lá dentro você vai ter, de forma lúdica, expositiva, essa interpretação do que é o nosso patrimônio. O que Diamantina diferencia das outras? Porque patrimônio não é tudo igual. Você pode falar que a igreja de Ouro Preto, de Mariana, de São João del Rei, de Diamantina, não são iguais. Cada uma tem características próprias da sua região. E aí lá você vai ter, vamos explorar esses conceitos para entender isso melhor. Uma outra obra que nós estamos em andamento hoje, o antigo Hotel Roberto, ou Hotel Globo, lá na Rua Direita com Vieira Couto, no Encontro das Ruas. Então ali vai ser uma biblioteca pública. É um prédio também que todo mundo conhece, desde a década de 2000, ele é da prefeitura, mas estava em muito mau estado, estava
praticamente só a casca dele, e está sendo feita uma implantação de uma biblioteca pública. Que coisa mais linda que uma biblioteca? Um centro de informação, um centro de cultura, ou seja, nós estamos falando de patrimônio, nós já estamos agora vamos chamar assim, na Secretaria de Educação. Então, na Secretaria de Cultura e estão na Secretaria de Educação. Lá na Intendência, a gente está na Secretaria de Cultura e estão na Secretaria de Turismo. Olha como e desenvolvimento social e econômico, naturalmente. Então, você vê como é que existe uma transversalidade dessas obras. Então, não é só uma obra de fazer um prédio que está ruim e fica bom. Não tem essa superficialidade. É mais amplo o programa. Aí você tem a Praça de Esportes. Um outro investimento de 8 milhões de reais. Você tem um prédio de Oscar Niemeyer. Então, assim, quantas cidades no Brasil possuem o prédio do arquiteto mais notório desse país, Oscar Niemeyer? Você sabe que não são muitos. Então, Diamantina possui 3 prédios Oscar Niemeyer. O Hotel Tijuco, a Escola Júlio Kubitschek e a Praça de Esportes, que infelizmente estava num estado de arruinamento. Quem é daqui, mais antigo um pouquinho, né, Marconi? Lembra que tinha danças lá, lembra o que funcionava lá. Tudo isso vai ser devolvido para a sociedade. Então, o prédio vai ser finalmente restaurado. Esse prédio vai acontecer o que lá? Então, lá vai ser a Secretaria de Esporte, mas não a parte burocrática. Vai ser uma parte de exposição e de visitação. A gestão é da prefeitura, que aí vem essa parte importante. O IPHAN não vai determinar o que tem que funcionar lá. Por isso que é importante a parceria, mas é importante a separação de poderes e a competência de cada instituição. Então, o IPHAN tem competência da restauração, do patrimônio histórico, da preservação da memória. E a prefeitura trabalha de forma concorrente conosco e gerindo o seu próprio espaço. Então, é um prédio histórico também, é um prédio cultural, é um prédio de natureza esportiva e de lazer. Então, nós temos que chamar aqui a Secretaria de Esporte e Lazer, chamar a Secretaria de Cultura para falar, olha, como vai funcionar isso aqui? Então, eles já têm os planos deles, estão fazendo já foi feito isso, um plano de gestão disso, como vai ser feito. Vai ter mudança de governo agora, naturalmente, mas dificilmente vai ter alterações, vai ter talvez alguma intervenção específica, mas assim, não há dúvidas que cultura, lazer e esporte estarão lá dentro. Não há dúvidas sobre isso. E um espaço para visitação, porque eu acho que aquilo enche os olhos. Nossa. Um turista chegar aqui, ele vai querer tirar uma foto Nós que somos daqui queremos ver aquele prédio inteiro. Eu estou aqui eu vou fazer 18 anos esse ano de Diamantina. Então, é muito bonito. Então já brigo, nós diamantinenses, queremos ver aquele prédio novo, lindo. As esquadrias de volta, o vidro. Eu nunca dancei lá, eu quero dançar lá também. Todo mundo já disse que já dançou naquele lugar, menos eu, poxa vida. Eu não lembro dessa parte de vidro, eu lembro a imagem que eu tenho que é deteriorando. Toda fechada de vidro, ele é todo fechado de vidro. Você vai ver, vai ficar sensacional. E vai ser um grande ponto turístico. E aí nós estamos falando de 11 mil metros quadrados que é a Praça de Esporte. Para somar com 35 mil metros quadrados do Largo Dom João, ali um do lado do outro. Então você, de repente, em 2 investimentos do IPHAN, com essa parceria do município, você tem um investimento de 16, 17 milhões de reais e devolvendo para a cidade 46 mil metros quadrados de intervenção nova, de área de lazer, de cultura, de esporte, de turismo. Tudo isso acontece nesses lugares. Esporte, cultura, lazer e turismo. E dia a dia, né? A gente passa ali todo dia para estacionar, para ir no supermercado, para ir na igreja, para rezar, no corpo de bombeiros, para ir no comércio local. Então, assim, são investimentos que transcendem, isso que é importante, Marconi, transcende a questão do patrimônio. Então, assim, é patrimônio? Claro que sim. É só patrimônio? Olha, o que você chama de só patrimônio? Só patrimônio não é só a preservação da memória, mas é o uso do patrimônio. Patrimônio que não tem uso é um patrimônio bem questionável. Tá? O patrimônio tem que ter uso. Então, uma igreja é para rezar missa, naturalmente, para os ofícios religiosos, e uma igreja histórica é para os ofícios culturais também. A procissão que nós temos aqui na cidade, o organeiro, o órgão histórico tocando, a gente assistir, isso faz parte da nossa cidade. A gente passar de noite a igreja iluminada como um ponto turístico. Entende? Então, assim, é o que eu falei no início. Esse programa, ele tem uma visão do patrimônio, uma visão de transversalidade do patrimônio. O que é isso? É o patrimônio transversal sendo cortado por outras correntes, pela cultura, pelo turismo, pela economia, pelo lazer, pelo esporte. Então, olha só, quanta coisa acontecendo ao mesmo tempo dentro desse, vamos chamar assim, desse cenário histórico-cultural. Não é só cultura e patrimônio, é muito mais amplo do que isso. Bom, estamos falando sobre as obras do PAC em Diamantina, estamos falando sobre o patrimônio histórico com a gente, Júnior Marins da Mata, que é o chefe do escritório técnico do IPHAN em Diamantina.
A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos já.